Você sabia que existe uma fruta que a maioria das pessoas tem em casa agora mesmo? Que pesquisadores descobriram ser capaz de cortar o risco de infarto pela metade? Não é exótica, não é cara, não é difícil de encontrar. E o problema não é que as pessoas não comem fruta. O problema é que a maioria come as frutas erradas, na hora errada, do jeito errado. E esse erro silencioso está deixando as artérias cada vez mais vulneráveis, sem que ninguém perceba. Deixa eu te contar o que aconteceu com a dona Marlene, 67 anos, de Belo Horizonte. Ela sempre se considerou uma pessoa saudável. Comia fruta todo dia, fazia caminhada, não fumava, não bebia. Quando chegou ao consultório para um check-up de rotina, os exames mostraram acúmulo de placas nas artérias coronárias que ninguém esperava. Ela ficou em choque. Perguntou: "Mas doutora, eu como fruta todo dia. Como isso é possível?" E foi aí que a conversa mais importante da vida dela começou. Porque comer fruta e comer as frutas certas são coisas completamente diferentes. E daqui a pouco eu vou te explicar exatamente qual é essa diferença. Porque ela pode mudar o que está acontecendo dentro das suas artérias agora mesmo. Eu sou a doutora Ivone Cardoso e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora, voltando ao que mais importa. Por que as artérias entopem mesmo em pessoas que parecem cuidar da saúde? Esse é o ponto que a maioria ignora completamente. O processo que leva ao infarto não começa no dia do infarto. Ele começa décadas antes, silenciosamente, em pessoas que acham que estão fazendo tudo certo. E o mais assustador é que existem frutas que protegem as artérias de um jeito que nenhum remédio consegue imitar completamente. Mas também existem formas de consumir essas mesmas frutas que aceleram exatamente o problema que você está tentando evitar. Você precisa saber qual é qual. E eu vou te mostrar isso. Mas antes, você precisa entender o mecanismo. Porque quando você entender o que está acontecendo por dentro, as escolhas vão fazer muito mais sentido. Imagina que as suas artérias são como mangueiras de jardim. Mangueiras novas são macias, flexíveis e a água passa com força e facilidade. Com o tempo, dependendo de como você vive, do que você come, do seu estresse, da sua pressão, do seu açúcar no sangue, essas mangueiras começam a acumular depósitos na parte interna. Nas artérias, esses depósitos se chamam placas de ateroma, formadas por colesterol, gordura, cálcio e células inflamatórias. E esse processo, chamado de aterosclerose, pode se desenvolver por 20, 30 anos sem causar absolutamente nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhum sinal, nenhum aviso. Os sintomas, na grande maioria das vezes, só aparecem quando a artéria já perdeu mais de 70% do espaço interno para o fluxo de sangue, 70%. E o perigo maior não é nem o estreitamento em si. O perigo maior é quando uma dessas placas se rompe, porque quando ela rompe, o organismo tenta tampar o buraco formando um coágulo, e esse coágulo pode bloquear a artéria completamente em questão de segundos. É aí que acontece o infarto, é aí que acontece o AVC, muitas vezes sem nenhum aviso anterior. Agora você deve estar se perguntando, e as frutas? Onde elas entram nisso? Entram num ponto muito mais profundo do que a maioria imagina. Certas frutas têm compostos que agem diretamente na inflamação das paredes das artérias, no colesterol oxidado, na rigidez dos vasos sanguíneos e na formação dessas placas. Não é folclore, não é achismo, são estudos publicados em revistas científicas internacionais com milhares de participantes. E daqui a pouco eu vou te mostrar cada uma dessas frutas e os mecanismos por trás delas. Mas antes disso, você precisa entender por que a maioria das pessoas está errando, mesmo com boa vontade. O erro mais comum que eu vejo no consultório, especialmente em pacientes acima dos 60 anos com diabetes ou pré-diabetes, é consumir fruta sem nenhum critério. Fruta de manhã em jejum, fruta em forma de suco, fruta misturada com outras frutas muito doces, fruta no período da noite. Parece saudável, parece certo. Mas para quem tem resistência à insulina, para quem tem glicose elevada, para quem já tem inflamação vascular silenciosa, esse consumo desordenado de fruta pode estar aumentando a glicemia, gerando picos de insulina e contribuindo para o exato processo inflamatório que destrói as artérias por dentro. A fruta que deveria proteger o seu coração pode estar, sem que você saiba, acelerando o problema. Isso não significa que você não deve comer fruta. Significa que você precisa saber quais frutas escolher e como consumi-las. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Você já parou para pensar em qual fruta você come todo dia?
Me conta aqui nos comentários, porque dependendo da resposta, eu posso te dizer se você está no caminho certo ou se tem algum ajuste importante a fazer. Escreve embaixo, eu leio tudo. Um estudo publicado no European Heart Journal acompanhou mais de 500 mil pessoas por 7 anos e descobriu que consumir frutas frescas diariamente estava associado a uma redução significativa no risco de doença cardiovascular e de morte por infarto. E os pesquisadores identificaram mecanismos claros para isso: redução da pressão arterial, melhora da função do endotélio, que é a camada interna das artérias, redução da inflamação sistêmica e melhora do perfil de colesterol. Mas atenção, porque aqui vem o ponto que ninguém te conta. Não eram todas as frutas que produziam esse efeito. E não era qualquer forma de consumo. Era fruta fresca, consumida de forma estratégica, nas quantidades certas. E as frutas com maior efeito protetor tinham algo em comum. Eram ricas em compostos específicos que agem como verdadeiros escudos para as paredes das suas artérias. A primeira fruta que você precisa conhecer é a romã. Eu sei que parece difícil de comer, eu sei que dá trabalho, mas os estudos sobre a romã e o sistema cardiovascular são tão consistentes que é impossível não falar dela. A romã é rica em punicalaginas, que são antioxidantes com uma capacidade anti-inflamatória muito acima da média. Um estudo clínico acompanhou pacientes com acúmulo de placa na artéria do pescoço e descobriu que o consumo diário de suco de romã por 1 ano reduziu a espessura da placa em quase 30%, enquanto no grupo que não consumiu, a placa aumentou em quase 9%. Esse é um resultado que chama a atenção de qualquer especialista. O mecanismo é fascinante. As punicaláginas da romã reduzem a oxidação do colesterol LDL, o colesterol ruim. E por que isso importa? Porque o colesterol LDL por si só não é o grande vilão. O problema começa quando esse colesterol é oxidado pelo estresse oxidativo dentro das artérias. Quando ele oxida, atrai células inflamatórias que se acumulam na parede da artéria. E é assim que a placa começa a se formar. A romã interrompe esse processo na origem. E daqui a pouco eu vou te explicar como consumi-la da forma correta para potencializar esse efeito. Porque tem um detalhe que faz toda a diferença. A segunda fruta é uma que você provavelmente já tem em casa e talvez não esteja valorizando como deveria. O mirtilo, que a gente chama de blueberry. Pequeno por fora, mas extraordinário por dentro. O mirtilo é uma das frutas com maior concentração de antocianinas, os pigmentos que dão a cor azul arroxeada a ele e que tem ação profunda sobre a saúde vascular. Estudos mostram que o consumo regular de mirtilo está associado à redução da pressão arterial, melhora da função endotelial e redução de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, um dos principais indicadores de risco cardiovascular. Um estudo publicado no Journal of Nutrition descobriu que mulheres na pós-menopausa com pressão alta que consumiram mirtilo por 8 semanas tiveram uma redução média de 5 a 6 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Na prática clínica, uma redução de 5 milímetros na pressão sistólica está associada a uma redução de 14% no risco de AVC e de 9% no risco de infarto, com uma fruta, todos os dias, por 2 meses. E tem algo mais sobre o mirtilo que é importante demais para passar em branco. Ele também age na rigidez arterial. As artérias saudáveis são elásticas, se expandem e se contraem com cada batimento. Com o envelhecimento e com a inflamação crônica, elas perdem essa elasticidade. Artéria rígida significa mais pressão, mais esforço para o coração, mais risco. O mirtilo tem compostos que ajudam a preservar essa elasticidade. Isso é proteção real. Mas eu preciso pausar aqui, porque tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência e que precisa ser respondida agora. Se eu tenho diabetes ou pré-diabetes, eu posso comer essas frutas? Essa é uma das dúvidas mais importantes de quem está nessa situação, especialmente depois dos 60 anos, quando diabetes e doença cardiovascular caminham juntos com muita frequência. A resposta não é um simples sim ou não. Depende de qual fruta, de quanto, de como e de quando. E errar nessa resposta pode significar proteger o coração enquanto desregula o açúcar no sangue. É um equilíbrio delicado, e é exatamente para ajudar você a não errar nesse equilíbrio que eu preparei o guia completo para controlar o diabetes, depois dos 60 sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo.
Ele foi pensado para quem precisa proteger o coração e controlar a glicemia ao mesmo tempo, sem abrir mão de comer bem. A terceira fruta é a uva, especialmente a uva roxa e a uva preta. O resveratrol, um dos compostos mais estudados da uva, tem ação demonstrada sobre a saúde cardiovascular em múltiplos estudos. Ele reduz a agregação plaquetária, que é a tendência das plaquetas de se juntarem e formarem coágulos. Lembra que o infarto muitas vezes acontece quando uma placa se rompe e forma um coágulo que bloqueia a artéria? O resveratrol age exatamente nesse mecanismo, tornando o sangue menos propenso a formar esse tipo de coágulo perigoso. Além disso, a uva roxa é rica em flavonoides com ação anti-inflamatória e antioxidante sobre as paredes das artérias. E aqui vem o detalhe sobre a uva que a maioria das pessoas não sabe. Os compostos mais poderosos, o resveratrol e os flavonoides, estão concentrados principalmente na casca e nas sementes. Mastigar a uva inteira, com casca, e quando possível até a semente, potencializa muito a absorção desses compostos. Já a uva descascada, ou pior, o suco de uva industrializado, tem uma concentração muito menor desses compostos e um teor de açúcar muito mais fácil de ser absorvido. Em termos de proteção cardiovascular, comer uva inteira com casca e tomar suco de uva de caixinha são dois alimentos completamente diferentes. Isso você nunca mais vai esquecer. A quarta fruta é o mamão, abundante no Brasil, acessível e muito subestimado como aliado do coração. O mamão papaya é rico em licopeno, o mesmo composto do tomate, associado à redução da oxidação do colesterol LDL. Lembra que o problema começa quando o colesterol é oxidado? O licopeno ajuda a bloquear esse processo. Além disso, o mamão tem enzimas com propriedades anti-inflamatórias e é rico em fibras solúveis, especialmente pectina, que age no intestino se ligando ao colesterol e ajudando a eliminar parte dele antes que seja absorvido. Isso significa que o mamão contribui para reduzir o colesterol total de forma natural, suave e consistente quando consumido regularmente. Não é um efeito dramático de um dia para o outro, é um efeito real e acumulativo. Agora eu preciso voltar a um ponto que ficou em aberto desde o começo. Como consumir essas frutas da forma certa? Porque existe uma diferença enorme entre comer fruta e comer fruta estrategicamente para proteger o coração. E essa diferença pode estar entre uma artéria saudável e uma artéria inflamada. O primeiro erro que praticamente todo mundo comete é transformar a fruta em suco. Quando você faz um suco, mesmo sem adicionar açúcar, você está eliminando as fibras da fruta, que são exatamente o componente que desacelera a absorção dos açúcares e que contribui para reduzir o colesterol. Sem a fibra, o açúcar da fruta cai na corrente sanguínea muito mais rapidamente, causando um pico de glicemia e, consequentemente, um pico de insulina. Repetido dia após dia, esse pico contribui para a resistência à insulina, para a inflamação vascular e para o exato processo que forma placas nas artérias. O suco de fruta, mesmo natural, mesmo sem açúcar, quando consumido em grande quantidade e de forma frequente, pode estar sabotando a saúde das suas artérias sem que você perceba. O segundo erro é comer fruta isolada em grandes quantidades. Uma porção moderada de fruta combinada com uma fonte de proteína ou de gordura saudável, como castanhas, amendoim, queijo branco ou ovos, tem um impacto glicêmico muito menor do que a mesma fruta consumida sozinha. A gordura e a proteína desaceleram a digestão e suavizam o pico de glicemia. Isso é especialmente importante para quem tem diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina, que é muito mais comum depois dos 60 anos do que a maioria imagina. O terceiro erro, e esse é o mais invisível, é ignorar o horário. Consumir fruta à noite, especialmente frutas mais doces, é uma escolha com consequências. À noite, o organismo tem uma sensibilidade à insulina naturalmente reduzida, o que significa que o mesmo alimento consumido à noite causa um pico de glicemia maior do que o mesmo alimento consumido de manhã ou no meio do dia. Para quem está tentando proteger as artérias e controlar a inflamação vascular, o horário de consumo das frutas importa mais do que a maioria imagina. E sobre a romã, o detalhe que ficou prometido: o suco de romã fresco, feito na hora e consumido sem peneirar, mantém parte das fibras e dos compostos bioativos.
O suco industrializado de romã, na grande maioria das vezes, perdeu boa parte das punicalaginas no processamento e ainda tem adição de açúcar que anula parte dos benefícios. Se você vai usar a romã como aliada do seu coração, a versão fresca, em casa, sem coar e sem adoçar, é a única que faz sentido. Agora existe uma pergunta que não foi respondida ainda e que eu preciso responder com honestidade. Quanto tempo leva para essas mudanças produzirem efeito real nas artérias? Os estudos mostram que marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, podem começar a mostrar redução em poucas semanas de mudança alimentar consistente. A pressão arterial pode responder em 2 a 3 meses. A função endotelial começa a melhorar em semanas, mas a placa de ateroma que já se formou ao longo de décadas não desaparece em alguns meses de alimentação saudável. Isso não é uma má notícia, é uma notícia realista e importante. Porque o objetivo principal ao incluir essas frutas na sua alimentação não é desfazer o que já existe, é estabilizar as placas existentes para que elas não se rompam, é reduzir a inflamação que as torna instáveis e é impedir que novas placas se formem. Uma placa estável e não inflamada é infinitamente menos perigosa do que uma placa pequena e inflamada. E as frutas que eu mencionei hoje têm ação demonstrada exatamente sobre essa estabilização. Mas tem uma coisa que precisa ser dita com clareza. Nenhuma fruta substitui o acompanhamento médico regular. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado, histórico familiar de infarto ou AVC, se você fuma, está acima do peso ou tem mais de 60 anos e não faz um check-up cardiovascular há mais de um ano, não espere o sintoma aparecer. Como eu expliquei, a aterosclerose é silenciosa. Um estudo analisou mais de 25 mil pessoas entre 50 e 64 anos que não sabiam ter doença nas artérias do coração. Quando fizeram exames de imagem, 42% dessas pessoas tinham placas nas artérias e não tinham nenhum sintoma. Quase 1 em cada 2 pessoas. Isso acontece porque a placa cresce por décadas de forma silenciosa. Não causa dor, não causa cansaço, não dá aviso. Até o dia que ela se rompe. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology identificou que a combinação de alimentação rica em frutas e vegetais com controle dos fatores de risco tradicionais como pressão, glicemia e colesterol era capaz de reduzir o risco de evento cardiovascular grave em até 50% em pessoas acima dos 60 anos. Metade do risco. Não com um medicamento novo, com escolhas alimentares consistentes feitas todo dia, somadas ao acompanhamento médico adequado. 50% é um número que deveria mudar completamente a forma como você olha para o que está no seu prato amanhã pela manhã. Voltando a Dona Marlene, 3 meses depois daquela consulta, os marcadores inflamatórios dela tinham caído de forma significativa. Em 6 meses, a pressão arterial estava mais controlada do que nunca. Ela não reverteu décadas de processo em semanas. Mas as artérias dela estavam num ambiente menos inflamatório, menos propício para que uma placa se rompesse. E isso, do ponto de vista de risco de infarto, é uma mudança enorme. Você tem o poder de criar esse mesmo ambiente nas suas artérias. E começa com as escolhas que você faz nas próximas refeições. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com aquela pessoa que come fruta todo dia, achando que está fazendo tudo certo, com o familiar que tem diabetes e não sabe que a forma como come fruta pode estar afetando o coração, com o amigo que nunca vai ao médico e acha que está bem. Esse vídeo pode ser a informação que faz diferença na vida de alguém. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente fala de saúde de verdade, com base em ciência, com linguagem acessível, pensando em quem tem mais de 60 anos e precisa de informação confiável para tomar decisões melhores sobre o próprio corpo. Inscreve-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e cuida bem de você.